Hoje a gente comemora o Dia Nacional da Alfabetização. Para a gente celebrar esse dia, que é muito importante, nós vamos conversar sobre os desafios da alfabetização. E é tão importante, gente, como é desafiador de geração em geração. Para falar sobre esse assunto, está aqui ela para conversar comigo, a Wellen Costa, que trabalha numa escola pública, mas tem uma boa trajetória aí no ensino e a paixão pela alfabetização, né, Wellen? Seja bem-vinda. É verdade. Muito obrigada pelo convite, obrigado pela confiança. E assim, a alfabetização é a minha paixão, né? Eu estou há 24 anos na área da educação e eu comecei assim fazendo história. Né? Eu fiz história, aí depois eu fui fazer a pedagogia, passei no concurso, fiz a pedagogia e depois fui fazer algumas capacitações, fiz pós em gestão, pós em psico, pós em deficiência intelectual e abriu assim um olhar muito grande para mim. Falei, não, é isso mesmo, aí eu tive a certeza, a alfabetização é a minha cara mesmo, é a minha paixão. E o que te atrai na alfabetização? O que você sente? O que é legal, o que é gostoso? Quando você vê o aluno aprendendo, quando você vê o aluno interessado, ele quer ler, ele pega a historinha, ele lê para... Nossa, como ele avançou. O avanço do aluno é incrível. É a sua paixão. É a minha paixão. O aprender uma letrinha com a outra, desenvolver, fazer... que não é, né? Mas assim, a soma das letrinhas e o resultado que elas dão. Hoje em dia a gente já não trabalha tanto assim, um método só, né? De somar letrinha, né? Lá em Guaratinguetá a gente tem assim, a visão de olhar para o aluno. Nós temos que conhecer o aluno, nós temos que entender como esse aluno é, como ele está, qual a dificuldade que ele tem, o que ele já aprendeu, o que ele sabe. Como diz o Paulo Freire, né? A criança não é matar tábua rasa, não chega na escola sem saber nada. Que assim, lógico que não era por mal, mas na nossa época, né? Assim, de um tempo assim, era assim, existia um método, né? Isso, E a gente tinha que se adaptar àquilo. Se adaptar àquilo. Se a gente não gostasse muito, a gente ficava de castigo, a gente era revoltado, a gente tinha problema. Hoje não, graças a Deus, os profissionais, graças a Deus, evoluímos, crescemos, fomos para frente, que você falou muito bem, que hoje conhece o ser humano para depois ensiná-lo, né? Exatamente. Que bonito isso. Primeiro você tem que saber o que o aluno já sabe. A partir dali você pode trabalhar. Os professores têm várias capacitações lá em Guaratinguetá, isso, né? Isso a gente não pode reclamar. Sim. Capacitação é o foco. Entendi. Né? Então, o professor se capacitando, ele consegue alcançar esse aluno. Por isso que o sucesso da alfabetização em nossa escola, né? Na escola do Dr. Guilherme. Ah, tá. Que esse é o grande diferencial, capacitação. Hoje, de maneira geral, Wellen, quais os desafios que você encontra na alfabetização? Então, os desafios que nós encontramos, primeiro são alunos faltosos. Então, como que a gente trabalha isso? A gente precisa trazer a família pra gente. Tá. A gente precisa. Às vezes a mãe reclama e não quer ir na escola, porque o filho não quer ir na escola. Então a gente traz pra gente, a gente consegue explicar pra mãe a importância do filho estar na escola, que é um direito dele e que ele precisa estar. A gente traz o pai, a mãe, até eles, né, entenderem e conseguir esse vínculo. Quando a gente não consegue, nós temos, né, o Conselho Tutelar junto com a gente para poder dar esse apoio também. Né? Uma das dificuldades é essa, né? Outra dificuldade. Qual é? Não tem como deixar de falar que foi a pandemia. Né? Tá. Por exemplo, o aluno que está se alfabetizando hoje, ele não teve lá na educação infantil. Ele não teve. Ele não trabalhou a coordenação motora fina, coordenação motora grossa. Vários requisitos que antecedem assim, a alfabetização, né, em si. Então, a pandemia prejudicou bastante. Teve uma sequela aí, né? Deixou uma marca, né? Para dar sequência. Por isso que o professor hoje precisa ter aquela paciência, né? Entender esse momento. Às vezes o aluno não consegue escrever direito no caderno por causa de tudo isso que aconteceu. Então o professor redobra a paciência dele, né? Entendi. Ou seja, ele precisa colocar ainda mais, né? Precisa. Se capacitar mais ainda para poder conseguir atingir esse aluno. Hoje, a gente sabe da tecnologia, a gente sabe dos desafios, do que é bom, do que é difícil e tal. O quanto a tecnologia ajuda? Como que está a educação em relação à tecnologia?
Olha, eu posso falar do que eu conheço, do que eu convivo, Tá. né? Lá é uma escola de tempo integral, né? Então, é uma escola que a gente consegue trabalhar o todo de uma criança. Porque durante a manhã ele tem as aulas, né, normal, digamos assim. No período da tarde ele tem aula de natação, de informática, de teatro, dança. Então, é muito legal. Natação, então, é o sucesso da escola. Então, em relação a essa tecnologia, o que acontece? Os professores têm uma sala para ele com Chromebook, para os alunos usarem, né? E eles amam, eles não vêem a hora de chegar à aula de informática e brigam porque querem ficar mais tempo, né? Sim. Então, o professor, o que nós da direção temos que fazer? Nós temos que trabalhar junto com o professor para que ele não perca essa vontade de estar lá, de preparar uma aula diferente. A tecnologia hoje veio para fazer a diferença. Por quê? Porque tem aluno que aprende através da audição. Tá. Tem aluno que aprende através da visão. Tem aluno que aprende através da fala. Então, se ele utilizando a tecnologia, o aprendizado dele é muito rico. Ah, Né? sim. Ou seja, a tecnologia é nova para todo mundo, né? Tanto para os professores quanto para os alunos também. Mas é o que eles convivem, né? É o dia a dia deles. É a realidade. Por isso que eles gostam. E a realidade, né, Wellen? É a realidade. Olha, falando em família, então os pais, né? Ou quem cuida de uma criança, como ajudar a alfabetização da criança, fazer esse vínculo ficar melhor? É legal o pai começar isso em casa? Pode começar? Como que ele pode fazer? Então, ele pode sim. Ele só não pode interferir tanto assim, né? O que nós fazemos lá? Nós fazemos uma reunião, nós explicamos para os pais a forma que nós trabalhamos, nós damos dicas para os pais de como fazer, né? Tem pai que fica super ansioso, então a gente precisa do pai do nosso lado. Agora, o diferencial, o mais importante na alfabetização, é a escola ser acolhedora. Então, se o aluno vai para a escola, ele se sente seguro, ele se sente acolhido, ele sabe que se ele errar não vai ter problema, né? Que está tudo bem, que ele está lá para aprender. Então, quando o professor, ele é o incentivador e ele acolhe com amor, né? Nós falamos tanto que a profissão de professor é amor, né? É, total. Então, nós da direção, o que nós fazemos? Nós acolhemos o aluno, acolhemos o professor, porque não adianta eu falar para o professor ser acolhedor se eu não sou acolhedora com ele. Entendi. Entendeu? Então, é o diferencial, você incentivar o aluno, você dar o parabéns para ele, você fazer um carinho, isso é o diferencial. Eles aprendem assim, é muito legal de se ver. Que bacana, legal mesmo, né? Ver a vida reagindo, né, com o conhecimento numa criança. Mas o que você diz sobre os pais começarem essa alfabetização em casa também? Eu não estou dizendo para trocar, não. Eu estou dizendo assim, os pais que já começam a incentivar, ajudar a criança a conhecer alguma coisa. Não, isso é muito importante. Por exemplo, quando o pai ou a mãe ou quem cuida é um leitor, a criança já está tendo exemplo dentro de casa. Ah, legal. Né? Já é um diferencial. Sim. Né? O pai tem um jornal, o pai tem ou uma revista, compartilha com o filho. Olha, filho, aqui tá escrito isso. Por exemplo, a mãe quando vai fazer uma receita, né? Chama o filho, chama a filha. Olha, vamos lá, vamos ver o que está escrito aqui. Ah, são 3 ovos. Vai ditando para a mãe o que vai pôr. Isso. E assim ele vai interagindo. Não é uma coisa pesada, maçante, entendeu? Em formato de escola, né? Não. Vamos sentar na mesa, tabuada, né? Ou então, lê aqui, vamos fazer um ditado. Não é algo, então, nesse formato. A alfabetização tem que ser prazerosa para a criança. E não algo pesado. Algo pesado. E também incluir, como você deu bons exemplos, de uma leitura de um pai, participar de uma receita com a mãe, por exemplo, de coisas simples que faz parte do dia a dia, né? Simples. Que faz parte da rotina da criança. Isso, né? Isso mesmo, é muito legal. E isso colabora muito para a criança lá na escola. Sim, com certeza. Quando a família tá junto com a escola, que escuta a gente, e isso é muito legal, sabe? Às vezes a gente recebe algum pai lá, não, porque tem que ser assim, assado, e a gente consegue explicar para ele entender, e a gente ganhar esse pai. Nossa, o aluno só avança, só avança, só avança. Agora, uma curiosidade, Wellen.
aí tem criança que ela colabora mais do que os pais, não tem? Tem, com certeza. Tem sim. Né? Porque tem pai aí que precisa, às vezes, de ele ser mais, de um acolhimento ainda mais especial para ele poder compreender, né? Isso é a realidade. Quanto é importante a alfabetização, né? Que todo seja feito. Parabéns, você hoje representa aí todas as pessoas que trabalham na área da educação, né? Para fortalecer o quanto a alfabetização faz toda a diferença na nossa vida, na vida adulta, na vida do ser humano de maneira geral. Parabéns e muito obrigada, Wellen. Eu que agradeço. Foi um prazer conversar com você. Agradeço o convite, agradeço a secretária, né, Dona Beth Sampaio, que confia no nosso trabalho. Agradeço a Deus, né, porque primeiro a Deus por estarmos aqui. E eu agradeço muito mais porque eu posso estar nessa profissão fazendo o que eu gosto e o que eu amo. Olha que maravilha. Deus muito é bom. Deus é bom demais. Obrigada.